Diário devocional de 19 de julho de 2021, leitura bíblica em Marcos, capítulo 10, 46 ao 52. Fala sobre a cura do cego de Jericó. Bartimeu era cego e mendigo. Bartimeu era filho de Timeu. O nome de Bartimeu quer dizer filho de Timeu. Por que será que a Bíblia nos relata isso? Que Bartimeu era filho de Timeu? Porque Timeu era um general, foi um general muito famoso na época, né? E ele acabou se revoltando contra o Império Romano, porque o Império Romano começou a dominar e tirar todos os bens que ele tinha. E ele começou a se revoltar contra o Império Romano, e isso fez com que o Império Romano crucificasse Timeu e deixasse também um castigo ao filho dele, que era Bartimeu, né, furando-lhe os olhos, para que todo mundo, quando visse Bartimeu, lembrasse que Timeu foi crucificado por ter perseguido o Império Romano. Muito triste a história de Bartimeu, mas Jesus conhecia a história de Bartimeu. E Bartimeu estava ali sentado no caminho ali, né, de Jericó, e quando ele ouviu a multidão se aproximando, ele sabia que Jesus estava no meio daquela multidão. Então ele começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E as pessoas começaram a repreendê-lo, porque ele gritava e não deixava que as pessoas ouvissem o que Jesus estava falando, o que Jesus estava pregando. Mas ele não quis obedecer àquele povo e ele continuou gritando: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E Jesus, vendo aquilo, falou aos discípulos: vá, chame-o para mim, né? E os discípulos foram até ele e falaram assim: tem bom ânimo. Levanta-te, Jesus te chama. Mais que depressa, Bartimeu tirou sua capa que cobria ele e foi ter com Jesus. E Jesus perguntou para ele: o que quer que eu te faças? E ele falou: Mestre, que eu torne a ver. Então Jesus disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente ele tornou a ver e seguiu Jesus caminho afora. O que nós podemos tirar de lição desse trecho de Bartimeu? Não é verdade? Primeiro de tudo é que Bartimeu clamou. Bartimeu, ele não enxergava Jesus. Ele não via Jesus, mas ele sabia que Jesus fazia milagres. Então, pela sua fé, mesmo com os olhos vendados, né, pela cegueira, ele conseguia ter a fé que Jesus poderia curá-lo. Ele nunca tinha visto um milagre de Jesus, mas ele sabia do milagre de Jesus. Então ele tinha aquela fé que Jesus podia fazer esse milagre com ele também. Então ele clamou cada vez mais forte. E então muitas vezes nós devemos clamar a Jesus também quando a gente precisar de algo, né? Não vemos, a gente não vê Jesus, mas ele nos ouve. E Bartimeu estava convicto que Jesus o ouviria. E ele ouviu o pedido de um aflito. Bartimeu estava aflito. E Jesus ouviu o pedido de Bartimeu. Segundo, é que Jesus mandou chamá-lo. Interessante essa passagem. O Espírito Santo tocou muito no meu coração quanto a isso, porque muitas vezes é necessário que nós vamos ao encontro de Jesus e não que esperar que ele venha até nós, né? Nós temos que tomar essa atitude de ir a Jesus. E Bartimeu tomou essa atitude, ele levantou-se e foi. Ele poderia muito bem falar para os discípulos assim: ah, não, eu não quero ir, por favor que o mestre venha até mim porque eu não enxergo. Mas não, ele levantou-se, ele tomou essa atitude. Como ele tinha a fé que Jesus ia curar, ele tomou a atitude, levantou e foi com os discípulos ter com Jesus. Então, muitas vezes é necessário que nós vamos ao encontro de Jesus, mesmo sem enxergar, né? Muitas vezes nem mesmo sem saber para onde vamos, mas devemos ir ao encontro de Jesus, porque sempre ele tem o melhor para nós. E quem conduziu? Ele foi conduzido pelos discípulos. Não é verdade? Porque um cego é difícil ele andar sozinho. Ele precisa de uma condução, muitas vezes de alguém. E os discípulos, olha aí o papel dos discípulos, né, em conduzi-lo a Jesus. Aí isso deixa para nós uma lição, que nós cristãos somos discípulos de Jesus. Nosso dever é conduzir o aflito a Jesus. Olha que interessante isso. Nós devemos conduzir aquele que está aflito a Jesus. Muitas vezes a pessoa está aflita, necessitada, sedenta de Jesus. E qual é o nosso papel? Conduzi-lo a Jesus. Não é verdade? E os discípulos, antes de conduzi-lo, acalmaram ele, porque ele estava gritando, eufórico, porque Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Ele gritava cada vez mais alto. Então os discípulos acalmaram e falaram: tem bom ânimo, né? Ou aquete-se, né?
Jesus está te chamando. Olha só que coisa maravilhosa. Acalmar a primeira pessoa para depois conduzi-lo. Então, isso também fica de lição para nós. Quando nós vermos alguém aflito ou sedento por algo, acalmar primeiro, né? Para depois conduzi-lo. Isso é muito importante. Bartimeu estava sedento por esta bênção, né? Mas que depressa ele tirou sua capa e foi ter com Jesus. E quantas pessoas hoje em dia estão sedentas de receber uma bênção do Senhor, mas muitas vezes não tem quem a conduza. Isso é muito complicado e ela fica ali chorando à beira do caminho. E Jesus podia ir até Bartimeu, mas ele quis nos ensinar que precisamos uns dos outros, que o amor e a misericórdia são frutos do Espírito que devem estar plantados no nosso coração, no coração do cristão. Então, nós devemos reproduzir esses frutos do Espírito, né? Para que nós possamos conduzir as pessoas também a Cristo. Terceira coisa que a gente pode tirar de lição dessa história é que Jesus pergunta a Bartimeu. Jesus conhecia Bartimeu, Jesus sabia da história de Bartimeu, mas Jesus pergunta para ele: Bartimeu, o que quer que eu te faça? Né? Ele queria que Bartimeu falasse. Claro que Jesus sabia o que era, mas era necessário Bartimeu proferir o que ele queria. E assim conosco também, muitas vezes é necessário a gente proferir o que queremos. Jesus conhece todas as nossas necessidades, Jesus conhece todas as nossas angústias, nossos anseios, nossos medos, mas muitas vezes é necessário que nós proferimos o que nós queremos. Porque Jesus precisa que a gente reconheça que nós somos necessitados dele, que nós precisamos dele. E em quarto, nós vemos que Jesus cura Bartimeu pela sua fé. Bartimeu não via Jesus, Bartimeu só ouvia falar dos milagres de Jesus, mas ele tinha fé. E Jesus viu a fé daquele cego mendigo, né? E apenas disse: vai, a tua fé te salvou. E nesse momento que Jesus falou, Bartimeu foi curado. A fé de Bartimeu fez com que ele alcançasse a bênção. A fé de Bartimeu abriu os seus olhos. Que nós possamos também abrir os nossos olhos espirituais, que a nossa fé seja aumentada a cada dia mais, para que os nossos olhos espirituais possam ver coisas que a gente ainda não consegue enxergar, né? O coração de Bartimeu estava cheio de fé e convicto que Jesus ia fazer o melhor para ele, e é assim que deve estar o nosso coração também, convicto, cheio de fé, porque Jesus sempre fará o melhor para nós. E em quinto lugar, Bartimeu seguiu a Jesus estrada fora. Olha que coisa maravilhosa. Bartimeu não apenas saiu dali, foi gritando para outro lugar, correndo e contando para ninguém. Ele não, ele decidiu o quê? Seguir a Jesus. Olha que interessante, ele não deixou Jesus. Ele não esqueceu da bênção. E muito pelo contrário, ele seguiu Jesus a estrada fora. E isso nos serve de lição, porque muitas vezes nós recebemos a bênção e nós esquecemos da bênção, né? E a gente esquece que Jesus fez por nós. E muitas vezes pessoas também recebem a bênção e esquecem Jesus pelo caminho e seguem outro caminho. E Bartimeu nos deixa essa lição, ele seguiu a Jesus estrada fora. Que nós possamos seguir a Jesus todos os momentos da nossa vida. Porque quem segue a Jesus sabe que tem a vida eterna, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ele veio nos dar vida e vida com abundância, que é a vida eterna. Que a história de Bartimeu nos faça refletir cada vez mais sobre nosso encontro com Jesus e que as bênçãos que ele tem para nos dar. Que nós possamos estar cada dia mais convictos que Jesus faz sempre o melhor para nós e que ele tem muitas bênçãos e muitos milagres para fazer para nós também. Que você tenha um bom dia na paz do Senhor Jesus.